Fala pessoal, tudo bem? Danilo, aqui do Saindo do Buraco. E se você assistiu o meu último vídeo aqui no canal, você viu que eu finalmente consegui atingir a meta de 50 mil reais investidos. E eu sei que é um número que para algumas pessoas pode parecer pequeno, para outras pessoas pode parecer grande, né, gigantesco, mas pessoalmente falando, eu acho que essa meta vai, pelo menos para mim, além de um simples valor. Para mim, ela está representando disciplina, aprendizado e principalmente a certeza que dá sim para você começar a sair do buraco. E é meio que sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Primeiro que é claro que os aportes eles foram fundamentais sim para conquistar esse valor investido, claro, não eu seria muito hipócrita aqui de falar que não tem importância, ainda mais no começo, mas agora eu olho para trás e eu vejo que teve dois conceitos que eu coloquei na minha cabeça que foram meio que divisores de águas assim para minha história. E é justamente por isso que eu quero aproveitar esse momento para compartilhar esses conceitos com você e te dizer como é que eles transformaram essa minha relação com o dinheiro. Então fica comigo que o vídeo de hoje é uma mistura de reflexão, aprendizado e talvez um pouco de inspiração. Se você voltar lá para o primeiro vídeo aqui do canal, você vai ver que tem um momento que eu falo que a minha principal barreira, né, meu principal obstáculo naquele momento era simplesmente não saber quanto entrava e, mais importante ainda, não saber quanto saía. E eu posso falar sem brincadeira que eu tava vivendo ali no escuro financeiro. O meu dinheiro, ele simplesmente sumia. Todo mês eu terminava no zero a zero e se por algum acaso acontecesse algum imprevisto, eu, pum, caía pro vermelho. E eu sempre ficava me perguntando como isso está acontecendo. Eu ganhava relativamente ok, me mantinha, mas não sobrava dinheiro, sabe? Parecia que a conta não fechava. Essa falta de clareza sempre me pareceu o meu maior obstáculo. E realmente era. E daí, quando eu decidi criar o canal e mudar essa minha história, né, com a minha vida financeira, foi quando eu relembrei o primeiro conceito que eu comecei a dar mais atenção e que realmente começou a me ajudar, que no caso foi o fluxo de caixa. E se for para explicar de maneira bem simples, bem resumida, é todo o dinheiro que entra e sai ali na sua conta. Pensa que é um extrato bem detalhado, só que você controla ele, não o banco, por exemplo. A sacada aqui é que o fluxo de caixa ele te ajuda a entender cada centavo que você recebe e cada centavo que você gasta. Você pode olhar para mim agora e falar, ai Danilo, é claro que é importante saber disso, né? Mas o fato é que às vezes eu sinto que a maioria das pessoas não faz isso. E eu digo porque eu era uma dessas pessoas. E o fato é que sem essa visão clara, é difícil você tomar boas decisões financeiras. Como é que você vai cortar gastos se você não sabe com o que está gastando? Como é que você vai planejar investimentos se você não sabe quanto sobra? Ou muitas vezes se vai sobrar. E foi daí que eu comecei a registrar tudo. Quanto entrava, quanto saía. E olha que quando eu comecei, eu nem registrava de uma forma tão certinha assim, sabe? Se você vê, eu montei uma planilha no Excel bem mais ou menos, só que foi o primeiro passo, me deu o primeiro nível de clareza. E a real é que, junto com essa clareza, veio também um sentimento de choque, sabe? Eu fiquei assim, eita! Eu comecei a reparar ali em gastos que eu não estava ciente. Mas aí que vem o pulo do gato, porque essa clareza me trouxe também poder de decisão. O fluxo de caixa que eu fiz ali naquele momento foi como que um diagnóstico da minha saúde financeira. Ela me mostrou ali onde estavam os vazamentos e aonde eu podia melhorar. E se a gente para pensar, talvez essa seja a primeira luz no fim do túnel para qualquer pessoa que decide organizar a vida financeira, sabe? Ter esse diagnóstico de como estão as coisas. E beleza, depois de entender sobre fluxo de caixa, o próximo passo lógico, e que acabou se tornando o segundo segredo para mim, foi simplesmente um orçamento mensal. Se o fluxo de caixa é o diagnóstico da sua situação, o orçamento mensal é o plano de tratamento. Ele vai ser o mapa que vai te guiar para onde você quer ir. E ó, coisa importante aqui, tá? Que eu acho que é válido fazer esse disclaimer, que ter um orçamento não é sobre você cortar tudo na sua vida e viver na miséria. Não, não, não. Longe disso, tá? Não confunda as coisas. A questão aqui é que você vai passar a dar um propósito para cada centavo que você for utilizar. Com um orçamento em mãos, você percebe que é você quem decide para onde o seu dinheiro vai antes mesmo dele chegar. Pensa que é mais sobre você ter controle do que sobre você ter restrições. Foi daí então que eu comecei a categorizar os meus gastos e definir limites para cada um. Tipo, esse mês eu vou gastar tanto com aluguel, tanto com alimentação, tanto com, sei lá, saúde, sabe, academia, essas coisas. Eu tenho até uma categoria de gastos fúteis, você acredita nisso? Que são gastos que às vezes quero comprar, sei lá, um relógio. Eu tenho incluso esse valor no meu orçamento. E, inclusive, talvez a categoria mais importante para mim seja a de investimento.
porque eu passei a considerar investimentos como uma dívida que eu tenho comigo mesmo, que ela entra no meu orçamento. Ou seja, ela é meio que uma conta fixa que eu tenho com o Danilo do futuro e que eu preciso pagar todos os meses. E talvez, eu acho que essa é a graça, né? O encanto de ter um orçamento. Você começa a enxergar quais são as suas prioridades. Se, por exemplo, num determinado mês eu quero investir mais, eu consigo olhar aonde que eu posso reduzir ou otimizar para conseguir fazer esse aporte adicional. Por exemplo, eu posso diminuir um pouco saídas com alimentação, restaurante. Ah, os gastos fúteis esse mês não, porque eu quero colocar mais dinheiro para aplicar, sabe? E de novo, não é sobre você abrir mão das coisas, é sobre você fazer escolhas mais conscientes. Escolhas que vão te aproximar do objetivo que você tem para você no futuro. Pessoalmente falando, como Danilo, criar um orçamento me deu meio que o poder de falar sim para as coisas que importam e falar não para as coisas que me distanciam desse futuro que eu quero. E quanto mais eu ficava trabalhando em cima de fluxo de caixa e orçamento, mais eu via que a minha vida financeira ela não precisava ser uma luta constante. Ela simplesmente podia ser uma parceria estratégica. E aí agora você pode me falar, tá, Danilo, é interessante ter fluxo de caixa, orçamento, mas isso não vai fazer você investir mais. Você precisa dos aportes. E eu não tenho nem coragem de falar que você tá errado, porque seria hipocrisia. Os aportes, eles são sim fundamentais. Até porque não tem mágica. Se você quer investir, você precisa de grana para investir. Mas o que eu quero passar aqui é que, pelo menos para mim, os aportes, eles foram uma consequência de dominar, ou pelo menos começar a implementar o fluxo de caixa e o orçamento mensal. Ou seja, o dinheiro que eu investia não era a causa principal da minha virada financeira, mas foi uma consequência de outras coisas que eu fiz. Antes de botar a casa em ordem, pelo menos a minha cabeça em ordem, pensar em investir, né, tentar investir, para mim era um desafio assim sobrenatural. E muitas vezes eu sentia que eu estava rasgando dinheiro porque eu não tinha controle sobre as minhas finanças. Por exemplo, eu decidia que ia colocar uma grana em tal ativo e como eu não tinha me planejado, como o dinheiro começava a sair, eu tinha que resgatar esse valor, muitas vezes com prejuízo, para tentar tapar ali o que estava acontecendo. Por muito tempo, investir, para mim, o meu dinheiro era como se eu estivesse tentando encher um balde furado. A grana vinha, só que ela escorria por N buracos que estavam ali que eu não via. E quando o fluxo de caixa entrou na minha cabeça, eu achei os furos. Daí, quando veio a parte de orçamento, eu consertei esses buraquinhos e eu comecei a direcionar o dinheiro para onde ele tinha que ir. É para o meu objetivo A, é para o meu objetivo B, são para os meus investimentos. E aos poucos, né, com essa clareza, eu consegui sair de tentar aportar para aportar com consistência. E eu acho que essa foi a virada de chave, sabe? A consistência, manter apesar dos pesares. Hoje eu vejo que esses 50 mil reais investidos, para mim, eles não são só um número na minha conta. Eles são uma lembrança para mim de que eu consegui mudar essa mentalidade e, mais importante, mudar essa relação que eu tinha com o dinheiro, que até então parecia batata quente, sabe? No sentido de caiu o dinheiro na sua mão, você já, opa, passei, toma, não sei o que, sabe? Eu comecei a entender que quando você sabe para onde o seu dinheiro está indo e para onde você quer que ele vá, é aí que a mágica começa a acontecer. E a questão não é sobre você ganhar muito, sabe? É sobre você gerenciar o que você tem. E aí, me conta, você gostou desse conceito do fluxo de caixa e de orçamento mensal? Se você acha que esse vídeo te ajudou a ter um clique assim na sua cabeça de tipo, nossa, realmente eu preciso começar a fazer algo parecido, pô, deixa aquele like e fortalece o canal, que me dá uma ajuda aqui também, né? Até porque esse acaba sendo o melhor termômetro de que eu tô fazendo as coisas certas e tô indo pro caminho correto. Eu quero só encerrar o vídeo de hoje te relembrando que organizar a sua vida financeira não é um tiro, sabe, de 100 metros, é uma maratona. E cada passinho que você dá, por menor que seja, ela tá te levando mais próximo do seu objetivo. Então, vai lá, se você ainda não faz isso, comece a implementar esse conceito do fluxo de caixa, do orçamento mensal. Você vai ver que vai acontecer sim uma transformação na sua vida, por mais que ela seja pequena nesse primeiro momento. Eu tenho certeza que esses 50 mil que eu acabei de bater nessa meta, esse número que eu acabei de conquistar, ele é apenas o começo dessa jornada que eu quero compartilhar com você. E não esquece, tá? Dinheiro é uma ferramenta. E como toda ferramenta, precisa ser bem utilizado. E isso acontece com conhecimento e disciplina. Se você tem isso na sua cabeça, você pode sim, você vai
começar a construir essa vida financeira que você quer para você. Então, muito obrigado por assistir até aqui e vamos juntos sair do buraco e